Estamos aqui para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da sala Discipulado. E essa semana estaremos estudando a lição de número 3, que tem como seu tema Cristo, o discípulo e a lei. Nosso texto para meditação se encontra em Romanos, capítulo 10 e o verso de número 4, que diz assim a palavra de Deus: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 10 e o verso de número 4. Nosso texto bíblico base se encontra em Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao verso 20. E essa semana nossa lição tem como seu intuito mostrar a relação que os discípulos de Cristo devem ter com a lei de Deus e também de compreendermos que deve-se não somente observar os mandamentos divinos, mas também praticá-los por meio da intenção correta. Ao nós lermos o verso 17 desse capítulo 5, que é o nosso texto base, de Mateus, capítulo 5, nós vemos Jesus dizer: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O que realmente Jesus quis dizer com isso? E qual a relação entre a vida e o ensino de Jesus e o Antigo Testamento? No nosso tópico 1, Cristo cumpriu toda a lei. O que significa cumprir a lei e os profetas? Então, quando nós vemos Jesus afirmar que veio cumprir a lei e os profetas, Jesus está afirmando que ele veio cumprir os mandamentos e as promessas do Antigo Testamento, isto é, seus preceitos e profecias, além também de seus símbolos e tipos. E quando nós falamos em símbolos e tipos, quando nós olhamos o Antigo Testamento, quando nós nos deparamos com os rituais, as cerimônias litúrgicas do povo judeu, ou também quando nós olhamos episódios da vida de homens de Deus do Antigo Testamento, muitas vezes nós vemos ali simbolizados a pessoa de Cristo e também a sua obra, o seu sacrifício na cruz do Calvário para a redenção de nossos pecados. E isso também nós podemos ver também no Novo Testamento, quando nós olhamos a Epístola aos Hebreus, mais especificamente no seu capítulo, a partir do seu capítulo 7 até o capítulo de número 10, onde nós vemos ali a demonstração de como a pessoa e a obra de Jesus, ou seja, a sua vida, ministério, morte e ressurreição, estavam simbolizadas e tipificadas no Antigo Testamento. Também nós vamos ver no tópico 1.2 profecias cumpridas. No Antigo Testamento encontramos várias promessas e profecias sobre o Messias. No Novo Testamento vemos o Messias Jesus cumprindo cada uma delas. E o comentarista nos colocou algumas dessas profecias para que nós analisássemos. Jesus, ele nasce de uma virgem, como foi profetizado em Isaías capítulo 7 e o versículo de número 14. Vamos ler Isaías capítulo 7 e o verso de número 14. Diz assim, 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal.
Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E nós vamos ver o cumprimento dessa profecia em Mateus capítulo 1 e o verso de número 18. Mateus capítulo 1 e o verso de número 18, que vai dizer assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Também nós vamos ver o comentarista nos relatar. Ele nasceu em Belém, assim como foi profetizado em Miqueias capítulo 5 e o verso de número 2, foi cumprida em Lucas capítulo 2 e o verso de número 4. Ficou mudo diante de seus acusadores, profetizado em Isaías 53 e o verso número 7, cumprido em Mateus 27, os versos 13 e 14. Ele foi traspassado nas mãos e nos pés, como profetizado no Salmo 22 e cumprido em Lucas capítulo 23 e o verso 33, João capítulo 20, do verso 25 ao verso 27, foi crucificado juntamente com malfeitores e intercedeu por eles, como profetizado em Isaías 53 e 12. Vamos ler Isaías 53 e o verso de número 12. E vai dizer assim: Pelo que lhe darei as partes de muito, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E essa profecia foi cumprida em Lucas 23 e o verso de número 34. E também em Mateus 15, o verso 27 e 28. Vamos ler? Marcos 15, 27 e 28. Vamos ler Marcos, capítulo 15, o verso 27 e 28. Vai dizer assim: E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. Também nós vamos ver: Foi sepultado no túmulo de um rico, profetizado em Isaías 53, 9, cumprido em Mateus 27, 57 a 60. Então nós vemos que cada profecia a seu respeito, Cristo cumpriu. Também nós vamos ver Jesus cumpriu todos os ritos da lei de Moisés, ou seja, tudo aquilo que a lei de Moisés exigia, estipulava que fosse cumprido em suas cerimônias, seus cerimoniais, Jesus cumpriu. Até mesmo se submeteu ao batismo, o ritual do batismo em águas, criado e ministrado em sua época por João Batista,
como nós podemos ver em Mateus capítulo 3, os versos 13 e 17. Mateus capítulo 3, os versos 13 e 17. E vai dizer assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos também que Jesus cumpriu todos os ritos estipulados pela lei de Moisés. Em Cristo, a lei mosaica cumpre seu objetivo. A Bíblia afirma que o fim da lei é Cristo, assim como nós lemos em Romanos 10 e o versículo de número 4. A lei apontava para Jesus e ele a cumpriu cabalmente por nós. Mas o que isso significa? Significa, então, que não estamos mais sujeitos àquelas cerimônias e àqueles rituais litúrgicos do Antigo Testamento, que eram apenas símbolos da vida e pessoa e obra de Jesus. Entretanto, quanto aos aspectos morais da lei e os princípios morais em suas ordenanças e implícitos em seus ritos, ainda são válidos para nós hoje em dia, como honrar a Deus acima de todas as coisas, a prática do amor, a condenação da mentira, o amor à verdade e a fidelidade conjugal, entre outros. Pois o próprio Jesus vai reiterar muitos desses mandamentos do Antigo Testamento e ainda aprofundar o seu significado, assim como nós podemos ver em Mateus capítulo 5, do verso 21 ao 48. Vamos ler apenas 3 versículos desse texto que eu mencionei aos irmãos. Mateus capítulo 5, dos versos 21 ao 48. Vamos ler o versículo 21, que vai dizer assim: Ouviste que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. O verso 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. O verso 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então nós vemos que por mais que não estamos mais sujeitos àqueles rituais e cerimônias do Antigo Testamento, ainda os princípios de Deus continuam os mesmos, ou seja, pecado continua sendo pecado, e nós vemos o próprio Jesus reiterando muitos desses mandamentos, muitos desses princípios de Deus para as nossas vidas. Mas como devemos então observar a lei divina? Se nós vamos ver Jesus também enfatizar que alguém pode ser minucioso no cumprimento de cada mandamento divino e mesmo assim estar longe do reino, quando a sua obediência é meramente formal, mecânica e orgulhosa. Então, qual é a maneira correta de observar as leis divinas? No tópico 2, o comentarista vai nos colocar assim: o perigo de se fazer da letra uma religião mecânica. Uma religião voltada só para o exterior. Ao contrastar a justiça dos escribas e fariseus com a justiça
dos filhos do reino, Jesus deixa claro que esta excede aquela. Mateus capítulo 5, o verso 19 e 20, que vai dizer assim: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, nós vamos ver que, em primeiro lugar, no sentido de que a justiça dos escribas e fariseus era preocupada apenas com o exterior, ou seja, eles estavam mais preocupados em receber elogios ou cativar o seu próprio orgulho, recebendo honra para si próprio. E Jesus vai nos mostrar que devemos não estar meramente preocupados com receber elogios dos homens, mas sim fazer o que é certo e correto por temor e amor a Deus, ou seja, não para receber aplauso dos homens, pois Deus, Ele olha para os nossos corações, ou seja, para a intenção do nosso coração, de como fazemos as coisas, qual é a verdadeira motivação do que estamos fazendo. Como nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 7, que nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 7. Que vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, seria como o metal que soa como o sino que não tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, nós vemos que Deus, Ele está de olho na intenção com a qual nós fazemos as coisas, ou como nós praticamos aquilo que a sua palavra nos orienta. Então, diferentemente dos escribas e fariseus que faziam para sua glória, nós temos que estar voltados para tudo que façamos, a glória venha a ser para Deus. Outra coisa que nós também temos que ter em mente, que independentemente das obras ou daquilo que fazemos, isso não quer dizer que somos salvos pelas obras. Nós temos que ter a consciência que somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé na obra de Cristo Jesus no Calvário, como nos diz em Efésios, capítulo 2, os versos 8 ao 10.
Então nós temos que ter essa convicção, essa certeza que as obras, elas são meramente consequência da nossa salvação. Pois se já fomos salvos por Jesus, as boas obras então elas se tornam consequência dessa nossa salvação, como dever natural de filhos de Deus, como expressão real da nossa fé em Cristo, como manifestação da graça divina em nossas vidas e como gratidão e louvor por aquilo que Cristo fez por nós, jamais como base para a nossa salvação. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 10. 2 de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 10. E vai dizer assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estereis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há essas coisas é cego, e nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme na vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, jamais tropeçareis. Então nós vemos que as nossas obras, elas são reflexo ou consequência da nossa salvação. Em suma, como lembra o teólogo Donald Stamp, os escribas e fariseus observavam muitas regras, oravam, cantavam, jejuavam, liam as escrituras e frequentavam os cultos nas sinagogas. Porém, eles substituíam as atitudes interiores corretas pelas aparências externas. Por isso, Jesus afirma em Mateus 5,20 que a justiça que Deus deseja de seus filhos transcende a justiça dos escribas e fariseus. Vai muito além da justiça deles. Mais precisamente, ele está dizendo que o coração e o espírito, e não somente os atos externos, devem conformar-se com a vontade de Deus na fé e no amor. Essa é a verdadeira vida de piedade para o cristão. Então, irmãos, que possamos sempre avaliar não apenas nossas ações, mas também as nossas intenções, pois, como aprendemos hoje, não basta fazer o que deve ser feito. É preciso também fazê-lo com as motivações certas, nunca com orgulho, nunca almejando os aplausos das pessoas, mas sempre pelo dever e pelo prazer de fazer o que é justo e sempre apoiados na graça de Deus. Então, que Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês e que o Espírito Santo possa falar melhor
em seus corações, para que em tudo que façamos possamos estarmos focados na glória e honra a Deus, não para mérito próprio, mas pela verdadeira motivação, que é o engrandecimento do nome de Deus, e para podermos realmente refletirmos aquilo que a salvação de Cristo trouxe para as nossas vidas. Que Cristo Jesus vos abençoe.